Bonjour, mon amour. Directement de Paris. Sinfonia de Ideias. Oh yes! Fazendo do mundo o meu playground. Quero dedicar esta sinfonia de ideia para aqueles que possam ser um pouco mais introvertidos, aqueles que possam ser um pouquinho mais tímidos. Recentemente eu abri uma caixa de perguntas no Instagram e me foi feita a seguinte pergunta: como um introvertido deve se comportar numa festa? Eu elaborei esta resposta em 1 minuto no Instagram, algo que não foi suficiente para que o mentorado em questão pudesse realmente entender a resposta com profundidade. E eu falei para ele: meu amigo, essa pergunta é tão boa que eu vou dedicar uma sinfonia de ideias para você, diretamente de Paris. Como um introvertido deve se comportar, não somente numa festa, mas em qualquer que seja a situação social que ele se encontre. Diferente do que talvez você possa acreditar, se você é um cara introvertido, meu amigo, você não precisa se tornar um cara extrovertido para de repente se conectar com as pessoas, ser um cara carismático e falar com as belas donzelas. Muito pelo contrário, porque se você for por esse caminho de se tornar uma pessoa que você não é, essa é a receita perfeita para que no final das contas as pessoas, não somente as mulheres, percebam que você é um cara falso, que você não está sendo autêntico. Além de criar toda essa ansiedade dentro de você, porque você agora não está agindo de maneira natural. Então o primeiro passo, antes de você saber o que fazer, é saber o que não fazer. E o que não fazer é: não se torne um cara que você não é. Você não precisa ser um cara extrovertido para ser esse homem confiante que vai se conectar com as belas donzelas. Agora, o que você sem dúvida nenhuma não pode se permitir é não ser um bom observador. Se você é um cara introvertido, no final das contas você acaba tendo aspectos de introspecção. Você é um cara introspecto que consegue, ou deveria pelo menos, decifrar a situação social para que no final das contas você saiba exatamente como as pessoas, não exatamente necessariamente, mas pode presumir como são as pessoas, como elas se comportam, como elas agem, o que elas estão talvez pensando, sentindo naquele momento. Então, se você é um cara introvertido, o que você definitivamente não pode ser é um cara que fica o tempo todo dentro de você com os seus próprios pensamentos. Não. Foque no mundo exterior, mas não de um lugar onde você acredita que você precisa sempre estar falando com todo mundo. Não, é simplesmente observar. Então, por exemplo, aqui agora na rua, em Paris, você vê as pessoas andando, passando. Eu conseguiria presumir, da onde aquela pessoa é, da onde aquele casal se conhece, como eles se conheceram, da onde aqueles amigos se conheceram, o que eles estão fazendo aqui, aquele músico ali com o cachorrinho dele, qual que é a vida dele. Eu conseguiria presumir todas essas coisas, sendo verdade ou não, simplesmente batendo meu olho e observando. E aí agora, através da minha observação, eu vou lá e faço o meu comentário, eu faço a minha abertura de conexão, que é justamente o segundo ponto se você é um cara introvertido. O segundo ponto que você não pode se permitir em ser é um bitolado fraco, um mamatinha com medo do mundo. Não, você pode ser um cara introvertido, mas mesmo assim você ainda tem que ter o par de bolas para chegar nas pessoas e criar essa conexão, principalmente com as belas donzelas. Não acredite que não, eu vou me comportar de certa forma, eu vou ser um cara elegante, interessante por si só, e aí a partir de agora as belas donzelas vão vir falar comigo. Não, isso não vai acontecer, meu amigo, não vai acontecer. Cabe você, como homem, ainda chegar nelas e conversar, e ir falar sobre o que quer que sejam as observações que você previamente fez
antes de ir falar com ela. Então, no final das contas, você tem que entender os 3 pontos principais. O primeiro, que é o erro que você deve evitar. Você não pode ser um cara extrovertido, falsamente tentando ser alguém que você não é. Isso logo de cara vai fazer com que as pessoas percebam a sua falta de autenticidade e no final das contas não vai conectar. O segundo ponto é você ser um bom observador. Você tem que observar, presumir coisas, entender o que as pessoas talvez estejam sentindo, pensando, como elas agem, para que depois, o terceiro ponto, você chega nelas de forma autêntica, com um par de bolas e simplesmente vem e cria conexão. E a cereja no bolo para os introvertidos de plantão é que, meu amigo, ser um cara introvertido, né, traz aspectos charmosos, porque agora você consegue criar a tensão sexual e simplesmente ser um cara que consegue permanecer em silêncio. Você não precisa ser essa matraca velha que não para de falar, como muitas vezes devo admitir que sou, que acabo até mesmo pecando por vezes, aonde não deixo talvez as pessoas terem o seu espaço para brilhar. Talvez seja algo que eu mesmo acabe cometendo alguns desses erros. E aí esse lado introspectivo é um bom equilíbrio para mim, muitas vezes, onde simplesmente eu consigo sentar na tensão, fazer uma pergunta para a bela donzela e esperar que ela fale a sua sinfonia de ideias para mim. E muitas vezes ela vai ficar investindo ainda mais nesta conversa pelo simples fato de eu ser um bom listener, um bom ouvinte, onde ela se sente confortável em contar as suas histórias. Então, diferente do que você possa acreditar, meu amigo, não, você pode criar a tensão sexual em simplesmente permanecer em silêncio enquanto a bela donzela fala. E aí é quando também entra toda a sua linguagem corporal, de você olhar nos olhos, de você saber observar e esperar com que ela conclua o seu pensamento e fazer com que ela perceba que você está pensando no que ela acabou de falar. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma das habilidades mais charmosas que um introvertido pode ter dentro das suas conexões com as belas donzelas. Sinfonia de ideias, sem mimimi, diretamente de Paris, aqui na Torre Eiffel, fazendo do mundo o meu playground, tomando uma cervejinha, curtindo as sanfonas das ruas de Paris. No final das contas é isso. Mesmo os introspectivos conseguem se conectar e os extrovertidos devem muitas vezes aprender com eles. Mas por aqui os deixo, como sempre, sem mimimi, a reboar por amor.